Olá, eu sou Guilherme Olival, eu sou neurologista e hoje eu vou falar a respeito da forma progressiva da esclerose múltipla. Tá? Então, a esclerose múltipla, a forma progressiva, anteriormente a gente chamava de forma primariamente progressiva ou secundariamente progressiva. Eu digo que anteriormente porque isso é uma nomenclatura que cada vez mais está caindo em desuso, mas ela ainda é uma nomenclatura clássica, então eu vou começar explicando o que é a forma primariamente progressiva e a forma secundariamente progressiva. Bom, a forma primariamente progressiva era o que classicamente a gente chamava quando o paciente com esclerose múltipla, ele desde o início da doença dele, ele não tinha surtos, ele começava com uma piora lenta e progressiva dos sinais e sintomas neurológicos. Então, de uma maneira geral, a gente vai observar o paciente com forma progressiva tendo sintomas, especialmente dificuldade para caminhar, né? Então, ele começa a caminhar cada dia que passa um pouco pior, um pouco mais desequilibrado, ele abre um pouco mais as pernas para andar, que a gente chama da marcha do bêbado, porque parece que abre um pouco as pernas para não cair. Ele pode apresentar algum tremor e a velocidade de caminhada dele vai ficando um pouco mais lentificada. A gente pode avaliar a piora ou o estado do paciente com forma progressiva através de duas maneiras clássicas. A primeira é através simplesmente de você fazer uma escala que chama EDSS, que você faz o exame neurológico completo, faz o exame da marcha, quanto que esse paciente consegue andar, e uma maneira mais refinada, mais acurada, é através de um teste que chama, por exemplo, o teste de caminhada de 25 pés. 25 pés equivale a uma distância de 7,6 metros. Então, a gente avalia em quanto tempo este paciente caminha 7,6 metros de uma maneira periódica, né? Claro que isso pode ser feito de uma maneira, você pode avaliar o quanto que esse paciente está caminhando até na própria entrevista, né? Então, o próprio paciente pode falar, não, eu caminho 1 quilômetro. E aí, daqui a um ano, esse paciente vira para você e fala, olha, eu estou caminhando agora 800 metros ou 500 metros, não consigo caminhar mais do que isso. E daqui a 2 anos esse paciente pode virar para você e falar assim, não, eu consigo andar uma quadra, depois realmente eu tenho que parar, eu não consigo. Então, essa seria mais ou menos a evolução do que a gente chama da forma progressiva. Existem outros testes, tem um teste que a gente avalia a velocidade, que a pessoa coloca alguns pinos numa plataforma. Então, são testes mais específicos também para as mãos, né? Não só da marcha, tá? Além de você avaliar, né, então a forma progressiva são essas alterações que acontecem independente da presença de surtos, né? Então isso que é importante para a gente entender. Mesmo o paciente com forma progressiva pode apresentar alguns surtos, mas entre um surto e outro ele vai ter uma piora da capacidade total dele. E é difícil de perceber isso porque esta piora é lenta. Ela é uma piora discreta, você precisa investigar com bastante afinco ou conhecer bem este paciente, avaliando ele periodicamente para você perceber isso, né? A forma secundariamente progressiva que a gente falava antes, nada mais é do que o paciente que começou tendo a forma remitente recorrente, ou seja, ele começou tendo surtos e entre esses surtos ele ficava muito bem, obrigado, e depois de alguns anos este paciente começa a desenvolver uma forma progressiva, ele começa a piorar lentamente, independente de ter um surto ou não, né? Então, a primeira pergunta que surge aí é o grande medo, é assim, o que faz um paciente desenvolver a forma secundariamente progressiva? E a principal resposta para isso que a gente tem hoje, que a gente entende, é que se você consegue controlar essa doença precocemente, a chance dela se desenvolver para a forma secundariamente progressiva é menor. Então existe um estudo grande que os pacientes que não chegaram ainda no EDSS de 13,5, a quantidade de pacientes que evoluem para a forma secundariamente progressiva é muito baixa. Depois que você chega neste ponto de corte, que é avaliado através dessa escala, você
normalmente o paciente, depois de alguns anos, ele pode desenvolver a forma secundariamente progressiva, tá? Por que eu disse no começo que esta nomenclatura está sendo um pouco abandonada? Justamente por causa dessa questão que eu comentei, que o paciente com forma progressiva, ele pode apresentar surtos entre essas formas, né? E a gente tem uma avaliação hoje que a gente fala de forma progressiva ativa ou não. Ou seja, mesmo o paciente com formas progressivas, eles podem estar num período de estabilidade sem piora da forma progressiva. Ou seja, essa forma progressiva pode estar dormente, ela pode estar estabilizada. Tá? Apesar de serem a minoria dos pacientes com esclerose múltipla, né, então 80 a 85% dos pacientes têm forma remitente recorrente, têm surtos. É importante a gente falar da forma progressiva, porque apesar de serem poucos os pacientes, eles são pelo menos aí 15 a 20% dos pacientes que têm forma progressiva. E até pouco tempo atrás, isto era uma questão muito dramática, isso era um grande tabu para a gente discutir, porque não se tinha muito o que se fazer. Né? O grande amigo desses pacientes era realmente os tratamentos com fisioterapia. Existem alguns estudos que mostram que os transplantes de medula óssea têm uma eficácia boa para formas progressivas, mas é um tratamento extremamente agressivo, é um tratamento que tem uma mortalidade, então sempre é difícil de você fazer essa indicação, não é para todos os pacientes essa indicação, mas realmente isso está se quebrando, esse tabu, porque a gente tem agora tratamentos novos, a gente tem alguns tratamentos que são o que a gente chama de baseados em células B, este é o termo científico, porque são tratamentos que são medicamentos que atacam um tipo de célula de defesa do nosso corpo que chama linfócito B, que são eficazes para o tratamento das formas progressivas. Então, esses tratamentos novos, eles trouxeram uma grande euforia na comunidade científica, uma grande euforia entre os pacientes que têm formas progressivas, porque pela primeira vez a gente tem medicamento aprovado para o tratamento de forma, especialmente a forma primariamente progressiva. Em alguns casos você pode extrapolar esta ideia de que também deve funcionar na forma secundariamente progressiva, já que funciona na forma primariamente progressiva, mostrando que um tratamento é eficaz em controlar isso daí. É claro que ainda é um tratamento novo, foi recém-aprovado pela Anvisa, mas ele já foi aprovado também pelos órgãos americanos, europeus, que são bastante rígidos, e a gente tem tido alguns resultados a partir de agora. É claro que a gente vai precisar de um tempo para ver esses resultados, né? E o meu objetivo principal hoje era realmente que a gente discutisse um pouco o que é esta forma progressiva, quando que ocorre essa transição, né? E trazer realmente este panorama novo que a gente tem agora, que é, mais uma vez, um avanço que a ciência teve como um todo, que vai se traduzir como uma melhora na vida de muita gente. Então, é interessante a gente observar que há poucos anos atrás, talvez alguns pacientes tenham ouvido que para este tipo de doença ou para esta forma não existe tratamento. Isso pode ter levado a várias reações psíquicas, várias maneiras de encarar a vida de uma outra maneira, talvez até algumas decisões. E aí hoje a gente tem uma mudança desse paradigma, né? Então é uma frase que eu sempre falo, é que a ciência é uma arte de verdades transitórias. Então é muito difícil da gente poder dizer que um paciente ele não tem solução, que aquela doença não tem tratamento. A gente nunca sabe como vão ser os novos avanços da ciência, como que a sociedade, como que a medicina vai se portar daqui a talvez 5 anos, imagine daqui a 10 anos, né? Então eu espero que daqui a algum tempo eu possa inclusive falar em cura para a esclerose múltipla, mas por enquanto é isso que eu tenho para falar. Se você gostou, dá o seu like. Se você acha essa informação importante, compartilha essa informação. Se você quiser receber os meus vídeos conforme a gente for fazendo, se inscreve no canal e até a próxima.